Olá, eu sou a Jéssica e eu vou falar um pouquinho sobre uma função bijetora. Mas, para começar a falar sobre uma função bijetora, primeiro tem que falar sobre uma função injetora e uma função sobrejetora. Primeiramente, eu vou falar sobre a minha função injetora. Uma função injetora, ela é aquela função que todos os elementos do meu grupo B recebem apenas uma seta dos elementos que estavam no meu grupo A. Ou seja, a minha imagem é igual ao meu contradomínio. Nós temos aqui um conjunto A e um conjunto B. Um conjunto A, 1, 2, 3. E um conjunto B, 4, 5, 6. Onde cada elemento de B recebe apenas uma flecha de A, como nós podemos ver. Falando em função, aqui nós temos o meu X, o meu conjunto A, e aqui eu tenho o meu Y. E o que eu posso dizer com isso? O meu elemento do meu grupo A pode ter apenas um valor correspondente no meu conjunto B. Ou seja, quando eu resolver a minha função, eu só vou encontrar um valor quando eu jogar aquele número nela. Aqui eu tenho um domínio, aqui eu tenho meu contradomínio. E quando eu resolvo a minha equação, ou a minha função, ou seja, os números que estão recebendo a flecha, são chamados de imagem. Eu vou fazer um exemplo gráfico, bem simples. Eu tenho aqui um gráfico e eu vou traçar uma reta sobre ele. Quando eu traçar retas sobre o meu gráfico, aqui, em qualquer lugar aqui, as minhas retas só vão se cruzar na minha marcação aqui, na minha curva, uma vez. Eu vou colocar aqui coloridinho para ficar mais fácil de visualizar. Aqui, ó, há somente uma vez que elas se cruzam, não mais. Se a gente for parar para pensar, o que é que isso significa? Cada valor de x que eu tenho, ele é relacionado a apenas um valor de y. Por isso, eu disse no início que os meus elementos do grupo A só podem ser relacionados uma vez com os elementos do meu grupo B. Agora aqui, eu vou fazer um contra-exemplo. Eu tenho aqui uma parábola e eu vou traçar retas nela da mesma maneira que eu fiz no meu outro gráfico. O que acontece aqui diferente do que aconteceu no meu primeiro gráfico? A minha reta, ela se cruza mais de uma vez aqui, olha. Ela se cruzou aqui, e aqui, 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 aqui e aqui. Ou seja, esta função, ela não é uma função injetora. Agora, para dar continuidade, nós vamos falar sobre uma função sobrejetora. A função sobrejetora, ela é um pouco parecida com a função injetora, só que na minha função sobrejetora não pode sobrar nenhum elemento no meu conjunto B. Então, aqui, tudo que está em A tem que estar ligado com quem está em B. Se eu tivesse um número a mais aqui e não tivesse nenhuma ligação, não seria uma função sobrejetora. E, novamente, o meu contradomínio, que é o meu conjunto B, é igual à minha imagem. Agora, eu vou trazer um exemplo gráfico, bem parecido com o da função anterior. Eu tenho aqui novamente um gráfico. Vou marcar aqui uma reta. Aqui, todos os elementos que estão aqui no meu gráfico, eles terão
ligação com y, ou seja, um correspondente. O domínio e a minha imagem são os reais. E, como a gente pode ver, não sobra ninguém. Todo mundo aqui está relacionado com o meu y, que olhando para o conjunto, novamente, aqui eu tenho o x e eu tenho o y, é o meu conjunto B. Agora aqui, eu vou fazer novamente um contra-exemplo, onde eu vou ter novamente uma parábola. E o que a gente pode observar aqui? O meu domínio, novamente, são todos os reais. O domínio e a imagem ou contradomínio. O que nós podemos observar aqui? Eu vou ter ligação somente em uma parte do meu eixo y. Ainda vai sobrar contradomínio aqui. Daqui para cima eu vou ter ligação, mas aqui para baixo vai sobrar. E quando sobra, caracteriza uma função não sobrejetora. Agora, para finalizar, nós temos aqui uma função bijetora. Mas o que é uma função bijetora? Uma função bijetora nada mais é que uma função que é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Um exemplo de função bijetora, que eu vou trazer é a minha função x ao cubo. Como é o gráfico da minha função x ao cubo? Quando os meus valores aumentam positivamente, o meu gráfico ele cresce de forma positiva, ou seja, para cima. E quando a minha função é negativa, ou seja, os valores vão sendo negativos, o meu gráfico desce para o lado negativo. Primeiro, nós vamos provar que essa função ela é injetora. Lembrando, como eu disse anteriormente, uma função ela é injetora quando se cruza em apenas um ponto. E é o que acontece aqui. Eu tenho apenas uma relação no meu eixo y, com os valores do meu eixo y. E quando ela é sobrejetora? Para ela ser sobrejetora, eu tenho que ter valores que são presentes, tanto que a minha imagem tem que ser o mesmo que o meu contradomínio. Eu não coloquei antes, mas o meu domínio, contradomínio e imagem são os reais. E se a gente parar para observar aqui, a minha função x cubo, ela vai ter valores tanto positivo quanto negativamente, ou seja, em todos os reais. Logo, eu posso concluir que essa função é bijetora.